Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Entrou na Netflix recentemente um filme que eu ainda não tinha assistido e também não tinha me chamado muito a atenção, na verdade, A Espreita do Mal, o nome, mas alguns de vocês me sugeriram trazer pra cá, então eu assisti e vim conversar. Mas antes da gente começar, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante pra divulgação, ativa o sininho pro YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers eu aviso. Um garoto de 10 anos some misteriosamente e o detetive Greg e o seu parceiro são acionados para investigar. Em paralelo, a família de Greg passa por uma fase turbulenta uma vez que o filho, o Connor, sente raiva da mãe, a Jack, por algo que aconteceu. Como se não bastasse um sequestrador à solta, o drama familiar, coisas bizarras ainda começam a acontecer totalmente sem sentido dentro da casa do detetive. Park ranger found a bike. Oh boy. I'll let you manage the situation as you see fit. You lead on this. Got it. A Espreita do Mal, ou I See You, é um filme de 2019 dirigido por Adam Randall e escrito por Devon Gray, que tem uma história original, mas que demora a chegar nela. O longa é dividido mais ou menos em 3 atos, e o primeiro deles é a mistura dessa investigação, o drama familiar e as coisas estranhas da casa. O problema é que essa mistura não ficou harmônica e na tentativa de criar uma tensão acabou tedioso. Essa trama de início acaba por ser desinteressante. Eu mesma quase desisti de seguir assistindo, mas como pessoalmente eu tenho um probleminha em começar alguma coisa e não terminar, eu aguentei firme e tive uma grata surpresa. A segunda parte já nos apresenta elementos interessantes e o enredo se mostra mais original. Digamos que ele é um semi-plot twist que nos prepara para o plot twist final. O segundo ato nos desperta sentimentos suficientes para que a gente tenha vontade de seguir assistindo, mesmo que tenha alguns momentos exagerados. Então chegamos na parte final, quando o restante das respostas é dado e ela é boa. E para quem gosta desse tipo de filme que explica tudo, você não termina ele com dúvidas sobre o que aconteceu. Então assim, A Espreita do Mal é um filme bom, apenas isso. E ele poderia ter sido mais, essa é a dó. Porque, enfim, a ideia é interessante, mas foi mal organizada, é o que eu sinto. Talvez se tivesse focado mais em uma das 3 subtramas que acontecem na primeira parte, mexido no elenco que compõe a família, porque nem a Ellen Hunt consegue se comunicar com o público. Não sei, você que já assistiu, comenta aí o que você acha que poderia ter dado um tchan desde o início. E você que não viu, vai lá na Netflix e veja se tem a mesma impressão que eu. How'd you get in here? Connor, open this door! What are you doing? What are you doing? Agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois. Mas se quiser continuar, fica à vontade. O que tá rolando naquela família é que a mãe traiu o pai, a Jack traiu o Greg. E o filho, o Connor, tá pé da vida. O Greg também tá, óbvio, mas ele tenta camuflar o seu sentimento pra não influenciar o filho. Aí tem algumas coisinhas estranhas acontecendo naquela casa. A caneca da Jack, que sumiu, não sabe onde é que tá, o marido depois encontra com cigarro, bituca de cigarro em cima do telhado, ele pensa que foi o filho. Os talheres somem também. A Jack chega em casa e tá o cara consertando a janela que o marido quebrou. Quem deixou ele entrar? O cara responde, foi a sua filha, muito educada ela, você criou ela bem. E a Jack, como assim? Eu não tenho filha nenhuma, eu tenho um filho. E a direção sabe jogar com essas cenas, porque tudo indica que tem alguma entidade, algum espírito, um poltergeist ali pregando peça neles. Now, if you remember, 9-year-old Michael King went missing just... Enquanto isso, a investigação tá rolando. Aparentemente, esse criminoso tem o mesmo modus operandi de um criminoso que tá preso. Foi preso há 15 anos atrás pelo colega do Greg. E o detalhe que ele deixava nas cenas do crime eram canivetes verdes. Por conta dessa coincidência, eles não sabem se o cara foi preso errado, se o cara é inocente e o verdadeiro ainda segue à solta, ou se é uma pessoa copiando o que o cara fez.
deles. E então eles vão atrás dos meninos que lá atrás conseguiram se salvar desse sequestrador. Quando eles chegam na casa de um deles, que é o que mostra, o guri tá com a cara toda deformada, queimada. Ele tem uma reação horrível, não consegue nem falar com os investigadores, e aí a gente só escuta a fita dele na época pequeno falando do gravador e contando que ele mesmo tinha queimado o próprio rosto. Bom, na casa chega o amante da Jack e ele quer ali conversar com ela, quer entrar, e ela explica: cara, eu não quero mais ficar contigo, eu preciso cuidar da minha família. E aí algo joga a caneca na cabeça dele e ele fica machucado. Ela olha pra cima, não vê ninguém, pensa que foi o filho e leva esse cara pro porão. Ela bota um curativo nele e diz: ó, fica aqui, eu vou levar o Connor na escola e volto. Ela faz isso, mas quando ela volta, o cara tá estendido no chão. A gente vê a cena de que ele toma uma paulada na cabeça, porém, por enquanto, a gente não sabe quem foi ou o que foi. A Jack não tem alternativas a não ser pedir ajuda pro marido. Aí a situação, né? Ela pede ajuda pro marido porque o amante tá ali na casa, ela nem tava fazendo nada, mas poxa vida, né? E aí ele resolve o quê? Seguinte, vão tirar o nosso filho de nós, porque eles estão achando que foi ele, troca de roupa e vamos enterrar esse cara. E aí levam ele pro meio da floresta. Enquanto isso, o Connor, o guri, encontra os talheres dentro de uma fronha lavando na máquina. Quando ele sobe no quarto, ele vê o chat aberto no computador e alguém pergunta pra ele: você sabe o que é frogging? Na sequência, a gente vê alguém mascarado atrás dele. A família chega em casa e encontra ele inconsciente na banheira, levam o guri pro hospital. Na verdade, a Jack leva ele pro hospital, o Greg fica em casa e aí a cena corta no momento que esse cara mascarado vai bater nele. Aí nós entramos na segunda parte do filme. Um menino e uma menina se gravando, ele tá gravando ela, na frente da casa dessa família. O carro sai e eles correm e entram pela garagem enquanto ela tá fechando. Eles entram na casa, mexem nas coisas, vão pro tal do quarto de hóspedes. No quarto de hóspedes tem uma passagem pro sótão e a menina explica, como se fosse um documentário pra câmera, que eles estão fazendo o frogging, que é o quê? Se infiltrar na casa das pessoas sem que elas saibam, e ela fica por lá mais ou menos 4 dias sem influenciar na vida deles, mas comendo da comida deles, usando o que eles usam. E é uma coisa muito assustadora, gente. Como assim você tá na sua casa e não sabe que tem alguém morando ali que você não conhece e você não tem noção? Essa menina, que é a Mindy, já faz isso há bastante tempo e o guri que tá com ela, o Alec, é a primeira vez que ela tá levando. Inclusive, foi ele quem escolheu a casa. Mas aí o que acontece? O Alec se mostra meio fora da caixinha e ele passa a não querer obedecer o que a Mindy fala. Então a ideia de ficar no esconderijo dentro da casa enquanto a família tá ali, ele descumpre. Ele que pega a xícara, a caneca e fuma no telhado, deixa as bitucas ali. E aí, mais do que isso, ele começa a se divertir de fato, interferindo na vida daquela família. Aí ele pega os talheres, de sacanagem e esconde. A guria acaba sendo vista pelo cara que vai lá pra consertar a janela e aí ela tem que abrir a porta e finge, né, que é filha da mulher. Todas essas coisinhas que a gente achava que era alguma coisa sobrenatural, não, eram essas pessoas que estavam ali dentro, o que é tão assustador quanto, se não mais. Aí eu falei que tinha algumas cenas exageradas, por exemplo, a cena que o Alex sobe na cama e faz xixi no Greg. Por quê? O que acontece? O Greg vai dormir no quarto de hóspedes, onde eles estão hospedados, porque ele tá brigado com a esposa, e isso meio que quebra ali a ideia dos dois. E aí o Alex sobe na cama e faz xixi no cara enquanto ele tá dormindo. Aí depois o cara acorda, fiz xixi na cama e tal. Meio exagerado, né? Imagino que alguém não vai acordar sendo que tá sendo molhado. Enfim. Mas daí, meus caros, entra ali eles tentando se esconder e tal. A Mindy já tá assustada com as coisas que o Alec tá fazendo. Ela quer ir embora. Ela vai pro porão pegar as coisas que ela tinha deixado lá e vê o amante da Jack lá embaixo. E quem que dá paulada nele? O Greg. Isso mesmo, quem mata o amante é o Greg. I'm sorry.
Enquanto o casal leva o cara pra ser enterrado na floresta, o Alec tá lá amarrando o Connor. A Mindy fica assustada, diz que vai chamar a polícia e o Alec acaba empurrando, ela cai no chão e fica inconsciente. Ele fica assustado com aquilo, bota a guria dentro da caminhonete pra tentar levar ela pro hospital, mas a caminhonete não liga. Enquanto isso, o casal tá chegando de volta, ele se assusta e sai, mas a guria fica ali no porta-malas. Os dois encontram o filho amarrado na banheira, a Jack leva ele pro hospital e o Greg faz o quê? Ele entra na caminhonete dele, onde tá a Mindy, sim, ele vê que ela tá ali, e sai da casa. Nesse momento, a Mindy acorda e ela vê no porta-malas a mala dele com as coisas do menino que desapareceu. Ele para com a caminhonete no meio do mato, ela desce, consegue sair escondida dele e encontra um trailer, entra e lá tem 2 meninos presos. Sim, meus caros, o Greg é o sequestrador. Ele encontra a Mindy, leva ela pra casa porque ele assiste a fita deles chegando, invadindo a casa deles, arma toda uma cena e mata ela pra fingir que ela tinha tentado matar ele, então foi legítima defesa. A cena que a gente vê lá antes desse cara mascarado, que agora a gente sabe que é o Alec, atacando o Greg, é depois disso tudo, então é agora. Eles têm ali o seu momento de luta, o Alec consegue atirar no Greg, mas aí o outro detetive chega e atira no Alec. Porém, quando ele chega perto, o Alec chama o detetive pelo nome. Aí a polícia encontra o trailer, encontra as coisas no carro e aí nós entendemos que sim, o Greg era de fato sequestrador, isso já estava bem óbvio, mas o Alec era um daqueles meninos que conseguiu fugir dele lá 15 anos atrás. E o cara que tá preso, de fato, foi preso errado, porque aí nós temos a última cena do Greg lá 15 anos atrás, com os 2 gurizinhos e tal. Então, a história não é legal? A história é legal, do meio pro final ela fica interessante, a partir dos 2 entrando na casa. O problema é que demora pra chegar ali, ou sei lá, não é que demore, mas a forma como ela foi construída pra chegar até ali é muito chata. Não adianta, filme de invasão domiciliar é muito mais assustador do que qualquer filme sobrenatural, na minha opinião. E vocês, qual a opinião de vocês sobre isso e sobre o filme? Deixem aí nos comentários, me sigam lá no Instagram, @Moreno dos Anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.